Voltamos, gente! Voltamos com o Chupim. Eu, Bebe, ele, Bartô, ele, Alessandro Lobianco, nosso trio. Agora vai ter a honra, a oportunidade de entrevistar o primeiro de uma série de vários que a gente conta aí, se Deus quiser, de entrevistas a pré-candidatos à presidência do Brasil. Senhoras e senhores, vamos receber agora ele, Ciro Gomes! Aê! Que homem lindo! Oba, você é mais bonito ao vivo, velho! Tudo bem, Ciro? Bem-vindo. Olha Senta, que beleza! favor. Cara, seja bem-vindo. É! E perfume novo também. Perfume você tá vendo, né? Eu tô. Cheiro gostoso Bom, de Ciro Gomes bom. aqui. Ciro, bem-vindo. Você, cara, é advogado, escritor, Professor. jornalista, professor, pré-candidato. Você prefere ou apenas Ciro Gomes? Como Ciro, eu chamo? Ciro, eu prefiro Ciro. É Muito mais bem. seguro. Mais seguro. Mais seguro. Tem eu. Ciro, essa entrevista aqui, ela é de uma total imparcialidade. A Metropolitana, ela é uma rádio imparcial, mais preocupada com o futuro do nosso país, né? Uma audiência jovem muito grande, somos primeiro lugar de audiência, e a gente quer saber um pouquinho de você ao longo da nossa entrevista, o que realmente você tem aí para ajudar a gente a melhorar o nosso país cada vez mais. A gente tá vindo de um momento de pandemia, descrença total em muita coisa, e a gente espera aí você passar o que você pode nos ajudar caso seja eleito aí em outubro. Vamos começar então com Alessandro Lobianco. Alessandro. Prazer, Ciro. Prazer, Alessandro. Pergunta que eu começo é uma pergunta que eu acho que preocupa muitas pessoas, porque ela não depende tão necessariamente de uma parte técnica, mas de uma parte sentimental. Como despolarizar essa divisão que há hoje no Brasil entre direita e esquerda, que a gente sabe que entrou pro seio familiar, entrou pro seio das amizades, entrou pra educação, entrou pra... Parece que é uma catástrofe essa polarização. Como juntar e manter as pessoas juntas, ainda assim com ideias diferentes, para que o Brasil siga adiante? Essa é uma das minhas maiores preocupações hoje, porque o Brasil não tem solução se nós continuarmos desse jeito, falando só para nossas bolhas, enfim. Mas deixa eu cumprimentar, Bebe, obrigado pela gentileza, pela hospitalidade. Eu conheço a tradição do programa, Chupim, e sei da isenção da Metropolitana. Eu quero agradecer o privilégio. Alessandro, um abraço a você. Bartô, Sou eu. que é xará do Bartô Galeno. Exatamente, isso mesmo. Eu sou chegado nessa música aí. Aí, então, né? bom. Veja, só tem um jeito da gente tirar isso, é trocar o método do debate. Nós estamos nesse momento, né, saindo de uma situação que basicamente é a seguinte: o que aconteceu com o Brasil? Bolsonaro não caiu de Marte, ele nasceu por um fenômeno complexo que eu tenho humildade para tentar entender, usando a minha experiência e a minha profunda intimidade com o povo. Grande, eu tenho uma história de 40 anos. Quando tem gente que se apresenta, eu sou o novo, não, eu sou o mais experiente de todos, né? Então veja, o que aconteceu? O Bolsonaro tirou quase 70 de cada 100 votos de São Paulo, que é um povo trabalhador, honesto, não é? Bem intencionado, enfim, um povo maravilhoso, nosso povo. Votou 70, o número redondo, 70 de cada 100 votaram no Bolsonaro. Pergunta, foi pela obra do Bolsonaro? Quer dizer, não tinha essa obra. O Bolsonaro era um deputado do 5º escalão da Câmara Federal, sabe, vinculado ao tal Centrão, a roubalheirazinha de coisas, sabe, eu fui colega dele e tal, e estou dizendo isso sem nenhum prazer, mas o Bolsonaro roubava dinheiro da gasolina do gabinete. Roubava dinheiro do auxílio moradia, porque os deputados têm vários privilégios, e quem tem apartamento em Brasília não pode receber auxílio moradia, que é um dinheiro que paga para quem, apesar do salário, não tem apartamento. Bolsonaro tinha apartamento e pagava. Enfim, não se elegeu nem pela obra, porque não tinha, e nem pela proposta. Se o Bolsonaro teve a inacreditável atitude, o que não deixa de ser sincera, dizer o seguinte: olha, eu não entendo nada de economia, não entendo nada de emprego, fala aí com o Paulo Guedes e tal. Então ele nem tinha a obra, nem tinha a proposta. Por que o nosso povo votou? 70 de cada 100, não foi? Sabe, ganhou ali, ganhou por 70 de cada 100. Não foi só São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, estados mais educados do Brasil, de gente boa, trabalhadora. Nossos irmãos. Eu vou explicar para você do meu ponto de vista. Votou porque votou para protestar
contra a mais devastadora crise econômica da história brasileira, que não foi ele que produziu, foi o PT, com a Dilma, os números e as datas. O desemprego no Brasil é 4%, 5%, na crise 6% e tal. Com a Dilma e o PT passou para 12% e nunca mais desceu de 2 dígitos. Isso é fato. O crédito que o Lula expandiu folgadamente, todo mundo foi para o crediário e tal, saiu de 15% para 55% do PIB. Eu gosto de dar número para proteger das emoções, que é como a gente vai se livrar da polarização. Né? É trocar o lugar do debate do fígado pela inteligência. Do coração, da paixão, do ódio, que são normais na obra humana, pela inteligência. Política não é lugar de paixão nem de ódio. Nunca foi boa conselheiro. Onde aconteceu, deu coisa ruim. Para não falar aquela palavra que começa com M e termina com A, né? Que a gente não pode falar isso depois que vira pré-candidato. Não, merda pode. Merda pode. Merda pode. Foi ele que falou, foi o Bartô. Né? Merda pode. Então, vai VDM. VDM se a gente não desarmar essa bomba. Então, veja, a crise econômica profunda, 77 de cada 100 famílias endividadas, recorde na história. 66 milhões de pessoas humilhadas no SPC, recebendo aquela ligaçãozinha chata. Venha pagar a sua conta aqui do crediário, senão nós vamos tomar sua geladeira e tal. 66 milhões, irmão, não é 6 milhões, é 66 milhões. Então essa gente enlouqueceu de frustração depois de ter dado todas as 4 eleições ao Lula e ao PT, não é? E, em cima disso, a notícia todo dia na televisão. Roubalheira na Petrobras, roubalheira no Correio, roubalheira no céu. Porque é verdade. Infelizmente, o Lula se corrompeu mesmo. E eu não tenho nenhum prazer em dizer isso. Então, você junta a crise econômica que tirou a renda da pessoa, do emprego da pessoa, o crediário da pessoa, o bom nome da pessoa. E, em cima disso, ela chega em casa, né, amargurada e tome... Roubaram aqui, roubaram acolá, bilhão pra cá, bilhão pra lá, bilhão pra cá. Meu irmão, tá aí a história do Bolsonaro. Agora a pergunta é, nós vamos nos livrar, sabe, da promessa do Bolsonaro de moralizar o Brasil e de consertar a nossa economia que ele traiu, que era mentira, voltando pro Lula e pro PT? Não dá. Aí os dois estão se protegendo. Então, se você reparar, os dois fazem uma aposta nos ódios e nas paixões. Então, pro petista médio, o Lula pode bater na mãe, andar pelado na rua, chamar Jesus de palavrão, Lula. E tal, e acabou Lula, porque vai nos livrar do fascismo. E pronto, e não tem um Brasil para administrar, não tem problema, ele não tem que assumir compromisso com nada, nem se explicar de nada que aconteceu, nem nada. Pior, está reproduzindo as mesmas alianças que levaram o Brasil a essa tragédia. Do outro lado, o Bolsonaro, comunista. Então, qualquer pessoa que diz assim, olha, eu estou preocupado com os pobres, comunista, é comunista. Hoje ele fez um discurso meio maluco, diz que o Brasil está com um inimigo interno, que vai cuidar de tirar nossa liberdade. Terrorismo. O presidente da República, que devia trabalhar para pacificar o país, aposta todo dia confusão, abre confusão e tal. Então, os dois se apoiam, porque o Bolsonaro chama o Lula de comunista, o Lula chama o Bolsonaro de fascista. Para se manterem lá em cima. Para se manterem lá, porque na hora que a gente... Isso é uma barragem muito poderosa, muito mesmo, porque todo mundo está sendo obrigado. Você fica aqui, lá, é encarnado ou azul, é preto ou é branco, é isso aqui e tal. E eu estou dizendo, aí pessoal, calma, não é por aí e tal. Vai ter chance? Vai. Depende do êxito que eu tiver, dizer, irmão, vamos discutir o problema, obriga o Bolsonaro a explicar o desemprego, o que é que ele está fazendo, obriga o Lula a explicar o desemprego, o que é que ele está fazendo, como é que eu vou botar comida no prato das pessoas, porque isso é o que se trata. Sabe, essa disputa ideológica, odienta, de paixão e tal, só vai dividir o Brasil, do jeito que já está dividindo. E o Brasil dividido não tem saída. Boa. Você que está ouvindo aqui a Metropolitana, hoje Ciro Gomes aqui, pré-candidato à presidência da República. Quando é na convenção do partido que você vira candidato? Isso, vira candidato, vai começar agora, a minha vai ser dia 20... Dia 20 vai ser em Brasília. Bolsonaro que vai fazer dia 24 no Rio de Janeiro, Lula vai fazer dia 21 aqui em São Paulo. E a Simone Tebet eu não sei ainda. Gente, olha, todo mundo com perguntas, eu com muitas perguntas, eu Bartô tenho uma, também. Mas antes, cara, a gente vai com perguntas do nosso público. Boa. A gente quer saber. Eu queria antes falar, você que tá ouvindo a Metropolitana, se você quiser visualizar esta entrevista aqui também, entre no canal Chupim do YouTube. É importante, quando você entra, já dá uma curtida, se inscreva no nosso canal Chupim do YouTube. Chupim. Vamos para a primeira pergunta do público. Rola aí a primeira. Meu nome é Guilherme, eu sou, na verdade, de Campinas, mas atualmente moro aqui em São Paulo. E eu queria saber do nosso candidato aí o seguinte: o presidente atual, ele aboliu a contribuição sindical obrigatória para os trabalhadores, né? E o candidato Lula, ele já declarou que se ele for eleito, ele vai voltar com essa obrigatoriedade sindical.
Eu gostaria de saber do candidato Ciro o que ele acha sobre a contribuição sindical, se ele é a favor da obrigação do trabalhador de pagar essa contribuição ou se ele vai manter como facultativa e o que ele acha dessa contribuição sindical. Obrigado, gente. Galera do Chupim, adoro o programa de vocês, ouço todos os dias. Um abraço para vocês. Valeu. Obrigado. Olha, Guilherme, eu primeiro quero dizer, eu sou candidato, né, e pré-candidato agora, mas vou ser candidato, que o Lula não está falando a verdade, infelizmente. Por quê? Porque o PT e a CUT sempre foram contra a contribuição sindical. Por uma razão correta. Quer dizer o seguinte, se eu quero ser sindicalizado, e o meu sindicato é uma coisa importante para mim, então eu contribuo porque quero, não porque a lei manda eu contribuir. Então essa sempre foi a grande discussão da CUT com as outras centrais sindicais, enfim. O problema é que o Brasil é muito diferente regionalmente. Então, por exemplo, o Guilherme é de Campinas, está morando em São Paulo. Aqui você tem, vamos dizer, a locomotiva da economia do Brasil. Então, a indústria brasileira, 40% é concentrada em São Paulo, os serviços pós-industriais mais modernos estão concentrados em São Paulo, enfim. De maneira que essa tese, por exemplo, os bancários, que é uma categoria que está em extinção, não é? Para o servidor público, isso daí é uma tese compreensível. Então, você quer ter força, quer ter organização, seja voluntário. Mas no Brasil, diferente, esse mundão informal, hoje 70 de cada 100 trabalhadores brasileiros não tem nenhuma proteção de nada. Mas não é proteção do sindicato, ele não tem proteção nem do descanso remunerado na semana, para ir orar no templo ou para ir à igreja, nem as férias remuneradas, a pressão sobre o sistema de atenção psicossocial, a pressão para pedir remédio para dormir, para anti-ansiolítico, enfim, é um negócio recordista, porque estamos adoecendo mentalmente a família brasileira. E pior de tudo, para quem pensa no país, estrategicamente, é que nós estamos produzindo 50 a 60 milhões de trabalhadores cuja velhice vai chegar daqui 15, 20 anos e não vão ter aposentadoria de nada. Sim. Então, repare, isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Quem é que resolve isso? São duas coisas. A institucionalidade, por exemplo, a Alemanha. Então você não, o Brasil, um país atrasado. Não, pega aí, a Alemanha. O país mais produtivo, mais competitivo do mundo é a Alemanha. A jornada semanal imposta por lei na Alemanha é 36 horas. Não estou dizendo que isso é bom para o Brasil. Estou falando que na Alemanha é absolutamente moderno e é regulado pela lei 36 horas semanais. Ok, não vamos imitar a Alemanha, mas o porquê que na Alemanha aconteceu isso? Aconteceu porque os trabalhadores foram estimulados a se organizar. Porque se deixar trabalhador solto, irmão, é que nem botar a raposa para tomar conta do galinheiro. É o lado frágil da relação capital-trabalho. Agora vamos para o Brasil de hoje. Estou falando no Brasil, nós temos o seguinte: 5 milhões de pessoas estão classificadas pelo IBGE como desalentado. Esse é um desempregado que desistiu de procurar emprego. Eu tenho 11 milhões de pessoas desempregadas. Então, soma 6 com 11, dá 17 milhões de desempregados. Qualquer trabalhador que numa fábrica aqui, que ainda não fechou, botar a cabeça, patrão, eu preciso ser tratado com respeito, o cara vai ser demitido e tem uma fila de 1.000 trabalhadores desempregados na porta pedindo. Ou a gente reforça o coletivo dos trabalhadores, que são os sindicatos, e eu falo isso a vida inteira porque o capitalismo, não é negócio de comunismo do Bolsonaro, o capitalismo moderno se afirma no consumo de massa. Sim. Por isso, porque o consumo de massa é tão grande no mundo que os produtos estão caindo de preço no mundo inteiro, os serviços estão caindo de preço, porque o cara basta ganhar 1 centavo, ele vende tanto celular no mundo que ganha 1 centavo e tal. No Brasil, o capitalista e o consumo de massa vem da renda. E a renda do trabalhador é o salário. É a renda indireta ou a política pública. Não é? Se tirar a despesa dele, tira a educação do orçamento dele, porque dá uma educação que preste, tira a saúde do orçamento dele, porque dá uma saúde que preste. E não é assim no Brasil. Cada um está com medo da saúde, está com medo, está se obrigando a pagar plano de saúde, se obrigando a mensalidade escolar para dar uma escolinha melhor para o filho. Então, o Brasil precisa resolver essa equação. Portanto, resolver essa equação significa convencer o capitalista brasileiro que nós precisamos proteger a classe trabalhadora. Porque, veja bem, vou explicar aqui. Se uma padaria na esquina aqui da Augusta, então uma padaria aqui, aumentar o salário dos trabalhadores dele e uma padaria do outro lado da Paulista, na Alameda Santos ali, né, não aumentar,
essa padaria aqui vai quebrar, porque sob o ponto de vista de uma unidade empresarial, o salário é custo. Mas sob o ponto de vista da organização da economia, a massa salarial é que dá a base do mercado. Portanto, é o que dá o freguês para o comerciante. Exato. Quem tem que fazer isso é uma boa relação de luta organizada dos trabalhadores e o sindicato precisa ser financiado. Se não é um dia, porque a contribuição, francamente, era um dia de trabalho. É antiga, nasceu lá nos anos 30 e tal, mas era um dia do ano de contribuição sindical forçada. Se isso não é o que se quer, vamos achar um caminho. Mas é preciso reforçar as organizações dos trabalhadores. Mas então você é a favor que não seja facultativo, que seja realmente... Nós temos que achar uma fórmula, e eu estou trabalhando com as centrais sindicais, um novo Código Brasileiro do Trabalho. Tá. Para fazer isso, fazer o seguinte, porque mudou o mundo do trabalho. Então você tem o trabalho remoto, né, essas coisas, tem os aplicativos, virou um negócio novo. Sim. E não adianta a gente achar que a legislação dos anos 30, dos anos 40 responde para esse drama. Os abusos da justiça do trabalho, tudo isso eu sei que é verdade. Mas a turma, a pretexto de que tinha problemas sérios, a turma foi lá e praticamente restaurou a escravidão. Entendi. No Brasil, que é a tal reforma trabalhista. Eu preciso trazer essa bola de novo para o meio de campo, Estudar fazer um um grande debate como? Trago a experiência internacional, que é a ideia de... Chega de ideologia. Ideologia, cada um tem a sua. A minha é proteger o mais pobre. Sabe, lutar para ajudar o mais pobre a superar a miséria, a pobreza, a desigualdade, e não é da boca para fora. Eu ganhei o Prêmio Mundial de Combate à Mortalidade Infantil como governador do Ceará. Fui receber lá nas Nações Unidas, em Nova York. Senhor, a educação do Ceará é a melhor do Brasil, tem 82 das 100 melhores escolas do Brasil, então não é da boca para fora e nunca foi espancando empresa. Pelo contrário, o Ceará também, na contramão do Brasil, está aumentando a sua indústria. Então, trata-se de achar o equilíbrio. Boa. O equilíbrio. Boa. Então, nem facultativo e nem... Não, achar uma fórmula. Então, em alguns lugares, ela é legal. Né? No Brasil, a gente pode discutir que volte a ser. Mas, por exemplo, em vez de ser um dia de trabalho, seja meio-dia e o governo entra com o outro meio. Boa. Percebe? Tem 1000 alternativas para fazer. O fato é que nós precisamos empoderar a classe trabalhadora, organizá-la, aumentar a consciência de classe, porque muitas vezes o trabalhador está sendo induzido pela propaganda de que ele não é um trabalhador, ele é um empreendedor. Sim. Então, o pobre do miserável está aí agarrado em cima de uma motocicleta, chega agora o frio, para ganhar R$5, meu irmão, 5 pila para uma corrida, aí quebra a corrente da motocicleta, o cara passa sem trabalhar. Deixa eu só então, gente, olha, você que tá ligando o rádio agora, hoje, Ciro Gomes, este homem de Pindamonhangaba, eu achava que ele era do Ceará. Eu ia falar pra ele. Ele é daqui, nossa, do nosso estado. Pertinho aqui de Com 3 anos foi pra Sobral. Sobral do Ceará, isso. E, viveu a sua vida lá no Ceará. Hoje, Ciro Gomes aqui, lembrando que a Metropolitana sempre vai frisar isso em todo momento durante a entrevista, a nossa imparcialidade, tá? A gente já deixa os convites aqui. Na próxima terça-feira vamos receber o candidato Pablo Marçal, do PROS. E estendemos o convite a Simone Tebet, do MDB, André Janones, do Avante, Jair Bolsonaro, do PL e Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, tá bom? Vamos tocar uma música aqui na Metropolitana e a gente continua no canal Chupim do YouTube, hoje com Ciro Gomes. Vai lá. Já a gente volta também na Metropolitana, a gente vai saindo e voltando da rádio. O Rodrigo me explicou. Boa. Manda. Ciro, eu tenho 56 anos de idade e eu acompanho as eleições desde as diretas, enfim, desde que mudou o processo. E agora está acontecendo uma eleição muito mais de coração do que propriamente de plano de governo. Não se fala em plano de governo. Ninguém discute isso. O que está acontecendo? Virou realmente uma guerra de empatia, de coração? Não se pensa mais no futuro? Qual é a ideia? A ideia básica é essa. Como você tem a polarização, ela é basicamente ideológica e sentimental. Não necessariamente só ódio, também paixão. Então eu estava dizendo, se o Bolsonaro bater na mãe, chamar Jesus de palavrão, a turma ali, os 10, 12% do núcleo duro dele, mito, porque tinha que bater na mãe, porque não sei o que, inventa uma coisa e relativiza até a própria realidade. Os dois, então, estabeleceram uma espécie de código de conduta em que eu, por exemplo, fui para a rua, assinei 4 pedidos de impeachment, uma representação à Corte de Haia contra o Bolsonaro, o Lula não assinou nenhum. Lembrando que o Lula assinou o pedido de impeachment do Fernando Henrique, assinou o pedido de impeachment do Itamar Franco, só para você ter uma ideia.
Eu fui para Paulista aqui, não sei o que e tal, o Lula mandou a turma agredir, nunca mais houve nenhuma manifestação. Por quê? Porque se a gente for para um debate sobre futuro, evidentemente o Lula não tem resposta. O Lula está perto dos 80, 78 anos, parou no tempo e no espaço. E o Bolsonaro também não pode discutir futuro. Então ele tem que discutir a negação que deu vitória para ele, que era a negação do PT. E essa força o PT não sabe, mas está viva. Como é que eu apuro isso? Eleição municipal no ano passado. Um ano e meio atrás, houve eleição municipal, o PT levou uma surra em todas as capitais. O candidato do PT aqui em São Paulo tirou o 6º lugar, na minha opinião. Assim, Fortaleza tirou o 3º, isso o Lula todo dia na propaganda. Portanto, essa memória da tragédia do crédito, da tragédia do emprego, da tragédia da renda, o salário mínimo brasileiro hoje tem o pior poder de compra das Américas. Só perde para da Venezuela, que é um país em causa institucional. Então, não tem como discutir esses assuntos, a não ser eu, que sou o fio desencapado. Porque eu ajudei a fazer o real, ajudei o Lula, sabe? Rompi denunciando publicamente as coisas erradas, não aceitei, sabe, as facilidades que se ofereceram aí e tal. E aí isso querem sumir comigo. Então você acha que não existe plano de governo desses dois caras? Nenhum. Porque o que é o plano que o Lula pode? Porque o Lula está numa encruzilhada que é o seguinte: vamos fazer um belo plano. Desemprego, vou fazer tal coisa. Saúde, vou fazer tal coisa. O cara vai perguntar docemente para ele, por que não fez? Teve 4 mandatos e não fez, vai prometer que vai fazer agora? Percebe? O Lula entregou ao Brasil 5 pessoas acumulando a renda dos 100 milhões de brasileiros mais pobres. Por quê? Porque passou para os bancos 4 trilhões de reais, e isso é que é o problema. Eu sou ministro da Fazenda, fui ministro da Fazenda, conheço os números e tal, e puxo por essa coisa, em vez de, sabe, paixão e fígado e coisa, eu puxo por racional, para inteligência. Então, o Lula transferiu durante o mandato inato dele aqui 4 trilhões de reais para os bancos, e para os pobres 332 bilhões. Como nunca ninguém fez nada pelos pobres, esse pouco pareceu muito. E ele reina nessa memória afetiva, picanha, cerveja, que não é mais possível. Muito bem. Coisa. Olha, temos só 2 minutos e 24 antes de a gente dar um recado aqui. Vamos para mais uma pergunta aí da galera. Vai lá, rola aí para mim. Mais uma pergunta. Boa noite, meu nome é Aline França Barros, eu sou da freguesia do Ó. Eu queria saber do candidato Ciro Gomes o que ele mais se identifica e concorda com a campanha de política do presidente Jair Bolsonaro e o que ele mais se identifica e concorda com a campanha do ex-presidente Lula. Será que dá pra responder assim 1,56? Dá assim, com Bolsonaro nada. É simples. Com o Lula, embora seja muito, o Lula não tem nenhum amor à verdade, mente com sabe, um despudor absoluto, porque é aquilo, ele tem um lugar no coração de muita gente e tal, e ele vai dizendo, outro dia ele disse um disparate, mas o Lula representa um valor que eu cultivo, que é a solidariedade aos mais pobres. A minha é verdadeira. Eu quero emancipar o mais pobre por um trabalho decentemente remunerado. Nós conversamos aqui sobre o sindicato, trabalho, etc. E o Lula quer fazer a migalha do banquete dos bancos cair para políticas sociais compensatórias. Essa é a minha diferença. Muito bem. Lembrando que hoje estamos aqui com o pré-candidato Ciro Gomes. Todos ainda são pré-candidatos até a convenção do partido, né? Vou pedir para você, gentilmente, se você puder, você que tá entrando aqui no nosso canal Chupim do YouTube, curtir o nosso vídeo. É importantíssimo você curtir, se inscrever no nosso canal também, tá bom? Porque isso... O robozinho do YouTube começa a distribuir mais. Igual o canal do Ciro também de games, né? Ciro? Jogador! Ciro é jogador. Mal. O que você manda bem, Ciro? Só esses joguinhos antigos. É? Tipo, vamos lá. Enduro. O Enduro eu faço. Os mais simples, os mais antigos. Porque esse conjunto de botões... É só a meninada. Exato. Só a meninada. O Gael, meu filho de 6 anos, é uma coisa impressionante. Tá. Então tem aqui do lado esquerdo, do lado direito, em cima, não sei o que. Eu já pisei em 2 já. Não, sem chance. Eu também. Nem o FIFA 2022 eu consigo jogar direito. Deus, cara. Vamos voltar aqui na rádio, voltando. Voltamos na Metropolitana 98.5. Você que tá aqui também no canal Chupim do YouTube, convido você, inclusive, para entrar aqui no nosso canal, gente. Muito importante você entrar aí, ó. Canal Chupim no YouTube. Procura aí. Hoje
o Isso que Ciro passou Gomes aí é uma aqui com a gente. caranguejeira, não é um chupim, Você não. viu? O chupim é um pássaro, né? Não, Mas não. passa... Bom, aqui só pode ser chupim, é uma espécie de cupim. Olha lá, é uma aranha. Essa ali é uma caranguejeira. Gente, agora eu quero dar um recado rápido aqui. Você que procura uma clínica, você que está passando no momento por impotência sexual, ejaculação precoce, falta de libido, ou simplesmente passou de uma certa idade, o testosterona caiu, né? Isso acontece, isso é normal. A primeira dica que eu te dou é que você precisa procurar um profissional médico com CRM, alguém que realmente vai te ajudar. A especialidade é um andrologista. Isso. Eu indico a clínica Upman. Lá eles têm uma estrutura maravilhosa para atender você. São todos médicos andrologistas. Eles vão te fazer um diagnóstico, um check-up e vão realmente resolver o seu problema. Você sabia, Bartô, que hoje em dia uma pomadinha, né, ou um comprimidinho, você já regula o seu testosterona? Olha que maravilha, você não precisa nem se preocupar com esse tipo de coisa. Inclusive, é tudo muito no sigilo, cara. Você teve problema de potência, né? Balangou um pouco o bagulho, aí eu fui lá na Up e me resolver, entendeu? Ele Mas cheguei em casa... jogando sinuca com corda. Ô, Cirão, cheguei em casa, bati no peito e falei, deita aí. Eu vou recomendar pra você a clínica Upman. Mande um WhatsApp antes de marcar sua consulta. Tire todas as suas dúvidas, quanto que é, como funciona. Eu tenho certeza que você vai adorar a clínica Upman, que eles vão resolver o seu problema. Gente, a ciência evoluiu e evoluiu também na parte do homem. Tá passando, tá meia bamba aí? Não precisa mais. Não. 9 11 21 4000. Mande o zap, fala que tá ouvindo no Chupim. 9 11 21 4000. Eles vão resolver o seu problema. 9 11 21 4000. Clínica Upman. Agora eu vou falar de uma coisa que muita gente já experimentou e sabe que funciona, que é o Fricô. Coisa boa, hein? O Bartô, gente, entre a gente. Ele faz cocô aqui na rádio. De boa. Mas graças a Deus veio esse Fricô aqui, porque antes ele fazer o número 2, ele pega o Fricô, dá 5 borrifadinhas na água do vaso sanitário e depois ele faz o cocô. Quando ele puxa a descarga, ao invés de vir aquele cheiro maldito do Bartô, parece que ele fez uma limpeza no banheiro. Quem entra fala, nossa, lavou o banheiro? Exatamente. Então, tenha Fricô, use o Fricô também, esse odorizador sanitário maravilhoso que é o Fricô. Se você ainda não conhece, experimente, eu tenho certeza que você vai gostar. frico.com.br, free de livre, CO, frico.com.br. E o CO? Hã? De cocô. O free e o CO de cocô, exatamente, tá bom? Hoje Ciro Gomes aqui com a gente, a gente vai, daqui a pouco a gente volta na rádio, a gente vai continuar no canal Chupim do YouTube, você pode fazer a sua pergunta, a gente volta já já. Lobianco. Ciro, uma grande discussão hoje começa, na verdade já se antecede há bastante tempo, mas principalmente no governo Bolsonaro. Parece que foi instalada uma crise no setor artístico, né? Benefícios que a classe artística tinha, não tem mais, uma tentativa de uma nova política para incentivo dessa categoria que parece que também não deu certo. Qual a sua proposta para a classe artística brasileira? Nós precisamos entender quanto isso é grave e central, por 2 argumentos, um específico e um geral. Eu sempre vou tentar fazer isso, substituir a deixa que eu chuto, se fosse eu ia ser diferente, por uma coisa que bote o povo na jogada. Primeiro, o específico. O específico é o seguinte: a cultura, não é, a economia criativa, hoje é um ramo da economia que já responde por até 10% do PIB em lugares que acertaram a mão nisso. É coisa impressionante. Vocês são basicamente artistas desse universo. Sim. Tá certo? A forma como o Bartô interpretou o comercial e tal, claro que sincero, claro. Né? Mas é pura arte. Não é assim então você. Também, né, Ciro? O cara chegou agora e tá batendo, velho. Não tô batendo, não, eu tô elogiando, velho. Tô elogiando, macho. Que é isso? Bom, mas é o seguinte: quando um ator faz uma bela cena na televisão, você não tem ideia. O iluminador, o contra-regra, o câmera, sabe, o figurinista, o cenógrafo, sabe, o maquiador, enfim, sabe, a produção, é um universo de emprego. Então você tem, por exemplos mais contemporâneos, a Coreia do Sul. A gente estava conversando aqui fora do ar, não sei se estava no ar, negócio de games, não é? A Coreia do Sul hoje, games,
é mais enriquecedor, grana, economia, riqueza, dinheiro, imposto, do que música e cinema juntos. Meu Deus! Olha. Essa informação não tinha. Pois também não é um sabia. negócio absurdo. E eu estou estudando essas coisas porque o Brasil é um dos maiores consumidores desse tipo de produto. Nós estamos verdade. importando do estrangeiro quase tudo. Por quê? Porque falta uma política consistente de incentivo à cultura, à produção cultural. Então, para mim, de novo, eu já fui prefeito e governador. Se eu estiver falando uma coisa aqui para lá e não tiver feito isso quando fui, não é uma incoerência que não me autoriza a fazer. Então, e você vai ver isso onde? No orçamento, nas leis de fomento, etc. Qual é o problema que eu tenho que aperfeiçoar as leis de fomento brasileiras? Falo Lei Rouanet, etc. e tal. Né? A lei de fomento no Brasil hoje está basicamente financiando a arte ou a estética de retorno comercial. Então, você tem um belo do musical e tem que financiar, não tem que ter medo disso, tem que ajudar. O Bolsonaro fica desmoralizando isso porque a maioria dos artistas, de forma meio descuidada, é tudo Lula e tal, não sei o quê, esses mais exibidos e tal, e fica todo mundo meio aborrecido, né? Ainda ontem eu levei uma pancada gratuita do Paulo Coelho, que é um cara que eu sou fã. Eu disse, pô, Paulo Coelho, pra que me humilhar, não sei o que e tal. Aí ele pediu desculpa hoje, tá bom, Paulo Coelho, eu tô aceitando a desculpa. Mas enfim, é porque eles são muito descuidados, porque é uma questão de classe. É uma certa preguiça, sabe? Você, para votar no Ciro Gomes, você tem que se explicar, os caras vão em cima, como é que pode o fascismo? Que é aquela história do ódio. Mas a maioria mais silenciosa já está entendendo que isso está errado. Isso também tem a ver com os intelectuais. Então, o financiamento da cultura tem que ser, que é a minha prioridade, tem que ser aperfeiçoado aquela expressão de cultura popular que ainda na origem não tem retorno comercial. Olha, eu estou vindo da periferia, a minha escola é a periferia, eu conheço muito. Ainda ontem eu tive aqui no Capão Redondo, no Ferrez, lá no belo de um podcast, uma vista da favela, uma pintura. Pois bem, aquilo ali, o hip hop, o grafite, é uma explosão de vitalidade cultural que acontece sem espaço, sem fomento, sem retorno. E um escapa, o Falcão do Rapa saiu e tal, e você vê o extraordinário. Eu tenho vivência nisso, então a ideia é aumentar o recurso para esse lado específico e aperfeiçoar as leis de fomento para estabelecer uma fração importante disso para financiar a cultura de não retorno comercial. A gente está falando de editais, seriam... Sim, editais que sejam direcionados para a cultura popular de não retorno comercial, inclusive o experimentalismo estético. Né? O que tem de gente testando novas linguagens, por exemplo, cinema de celular. Sim. Então, já tem uma coisa acontecendo que o Brasil tem vitalidade para isso, mas as pessoas estão editando com o celular, estão ficando cada vez melhores, estão editando filmes inteiros, um curta-metragem no celular. Aí você faz festival, faz não sei o quê, para começar a dar visibilidade. E aí vamos fazer os meios de coisa. Eu sou muito pelo modelo francês. Sabe, o modelo francês protege a cultura francesa e eu quero proteger a cultura brasileira porque isso dá a outra razão pela qual cultura tem que ter prioridade central. Sabe o que é? A gente não calcula. Mas uma nação só é de fato soberana, só manda no seu próprio nariz se tiver identidade cultural. Sim. Senão a gente vira um acampamento. Sim. Nós somos um grande acampamento que o Brasil está virando. Então eu e você falamos a mesma língua, a gente se entende, mas você está num universo, sabe, cultural, os seus padrões de consumo, o seu jeito de entender o que é ser feliz, o seu estar diante da vida, você vem trabalhar, cumpre seus horários, paga seus impostos e pronto. Percebe? Mas ser nacional, ser de uma comunidade nacional, significa dizer, nós estamos construindo juntos uma saída para a encalacrada que a maioria não tem lugar para todo mundo hoje, mas no nosso plano tem um lugar do futuro, para os desalojados, por 42, 52, 62 mil pessoas morrendo de frio nas ruas da cidade mais rica da América Latina. Isso é ser uma nação, sabe? Sim. E isso sabe quem alcança? A cultura. A cultura que alcança, você se afina. Por exemplo, por que os americanos fazem uma aposta tão central no audiovisual, no cinema? Por que eles dominaram? Não foram eles que inventaram. Quem inventou o cinema foram os franceses, os irmãos Lumière. Mas eles perceberam o poder daquilo. Então, por ali, eles estão transmitindo para o mundo inteiro os valores deles. E a vontade do milionário brasileiro hoje é ter uma casa em Miami. A vontade do menino da favela é portar aquela estética do tênis, da camiseta. Tá aqui, ó. The man, the myth, the legend. Comprei lá, aliás. Fade away. Ó, percebe? Isso aqui é descuidado. Mas isso aqui veio por quê? Porque essa estética é a é a legal, porque o cinema mandou dizer. E o patriotismo, né, Ciro? Que o americano joga na cara. Joga pra valer, mas a pátria pra eles é uma coisa utilitária.
Sabe, a pátria para eles é uma coisa seguinte: eu morro pelo meu país porque o meu país mata por mim. Isso. No Brasil, me pergunta para um garoto que tem a desdita de nascer numa favela de São Paulo, numa palafita de Manaus, ou numa favela do Rio de Janeiro ou de Fortaleza. Sabe, o que é o Brasil tem? O que é o Brasil para ele? O Brasil não é nada. O Brasil sabe o que é? A facção criminosa que oferece agora ele entrar no avião do tráfico para fazer uma graninha para comprar o tablet ou o celular, um tênis, ou a polícia que entra para matar e bater. Essa é a realidade do nosso país hoje. Então não dá para você ser patriota se não houver cultura, não é? Portanto, de novo, a estética tem uma função, a arte tem uma função, mas cultura é uma coisa maior. São coisas práticas. Quais são os materiais que você considera razoáveis para a sua estética? Percebe? Esses materiais, eles não são produzidos no mundo por igual. Então, no Ceará da minha geração, de garoto, o tchan, né, nós éramos meio revolucionários e meio hippies e não sei o que e tal, a gente entrava no movimento estudantil, eu sou 64, quer dizer, 10 anos na frente dele e tal, mas ele pegou um restinho disso. E era bonita a sandália de rabicho, de sola. Sim. Era bonito e tal. Pneu? De pneu que eu fazia para complementar a minha renda. De repente isso não é mais moda. Por que não é moda? Porque a estética associada ao consumo impôs o padrão americano de consumo. Então é muito mais importante do que se supõe só o fomento à cultura. E é nessa visão que eu dou centralidade. Eu vou deixar com vocês um livro que pensa sobre essas coisas todas aqui. Bacana, muito bem. Bacana. A gente vai voltar aqui na Metropolitana 98.5. Aliás, a galera tá mandando pergunta de vídeo pra caramba. A gente não vai conseguir colocar todas. Eu vou tentar ser mais rápido na resposta. A gente tinha que ter o Ciro aqui por umas 3, 4 horas. Se o Lula não vier, o Bolsonaro não vier, chama de volta que eu venho. Eu substituo a serviço deles aqui. Os caras querem escapar, rapaz. Eles querem escapar, não querem ver se bem vai ganhar a presidência da República na lambança. Não, vai não. É verdade. Então eu tô me propondo assim, quem ele não vier, o horário, eu topo chamar, eu substituo. Eu vou fazer uma pergunta bem direta a respeito exatamente disso agora, quando a gente voltar em 98.5. Lembrando que eu peço a você, curta o nosso vídeo. Quanto mais você curtir, mais engajamento tem dessa entrevista. Então, curta o nosso vídeo. Vamos lá? Voltamos com o Chupim também na Metropolitana 98.5, além do canal Chupim no YouTube, canal que eu convido você que está aí na sua casa, no seu carro, chegando na empresa, saindo da empresa, escola, faculdade, entra aí, canal Chupim do YouTube e você vai ver a foto do Ciro Gomes hoje aqui com a gente. Ciro, uma pergunta bem popular e bem direta para você. Por que em outubro eu, ao invés de votar ou no Lula ou no Bolsonaro, eu devo votar no Ciro Gomes? Por quê? Marcelo, eu digo a você, lamentando, mas eu digo a você que o único que tem projeto para o país sou eu. Eu digo lamentando, porque nós devíamos socar projetos. Porque cada projeto desse tem premissas. Então, eu estou dizendo que a cultura é uma prioridade, que o orçamento e tal. Sabe quanto é que está sobrando o orçamento brasileiro? Lá vou eu explicar as coisas para o povo entrar na jogada. O governo brasileiro arrecada tanto imposto, tanta coisa, se endivida tanto, que o orçamento são 4 trilhões e 800 bilhões de reais. 4 trilhões com T de tapioca. Gente besta como nós não sabe contar o que é isso. 1 trilhão é 1.000 bilhões. E 1 bilhão são 1.000 milhões. É muita grana. É um dos maiores orçamentos do planeta Terra. Sabe quanto sobra para investir em tudo que nós precisamos? Saúde, educação, cultura, moradia, segurança, infraestrutura, ponte, aeroporto, viaduto, tudo. 25 bi. E no limite, o Bolsonaro entregou para o Centrão, na tal emenda do relator, não sei o que e tal, 20. Buscava roubar 40%. Então, assim, qualquer debate que não entender este problema, ou estará produzindo o maior estelionato eleitoral da história. Eu fico assustado como é que o Lula, descambando para 80 anos, escolhe o arqui-inimigo dele de 50 anos, Alckmin, não é? E bota ali, depois de 25 anos chamando um outro de ladrão, bota ali, quase entrando em 80 anos, e deixar o povo acreditar que tudo é fácil, basta tirar o fascismo, acabar com o fascismo, como os artistas estão fazendo, Sim. Como se não tivesse um Brasil no dia seguinte para administrar. E todos se desmoralizaram. Olha que coisa chocante. Olha que coisa chocante, a gente precisa trazer isso para a memória do povo. O Brasil era uma ditadura e nós redemocratizamos o país, começamos a eleger o presidente em 89. Elegemos o Collor, governou com essa gente, foi caçado.
Elegemos o Fernando Henrique contra o Collor, fizemos o Plano Real, eu ajudei a fazer o Plano Real com o ministro Itamar. O Fernando Henrique e o PSDB nunca mais ganharam eleição nacional. Se você reparar, de lá para cá, nunca mais ganharam eleição. E desta eleição agora é tão desmoralizado que parece que nem candidato vão ter. O Lula se elege porque o Fernando Henrique decepcionou todo mundo, governando com essa gente, com esse mesmo modelo, com essa mesma coisa, foi bater na cadeia, irmão. Isso não é brinquedo, não. O maior líder popular do país foi bater na cadeia. 580 dias de cana. E o tribunal só descobriu que o lugar errado de julgamento. Eu fico rindo para não chorar que não era Curitiba. 5 anos depois, que é um problema grave da magistratura brasileira e tal. Depois entrou a Dilma. A Dilma foi caçada, governando com essa mesma gente, com esse mesmo modelo econômico. Olha aqui, Collor, Fernando Henrique, Lula, Dilma. Aí entrou o Michel Temer e foi bater na cadeia. E agora entrou o Bolsonaro, que prometeu que ia acabar com tudo isso, está governando no partido do Valdemar Costa Neto, que é o homem que foi preso roubando no DENIT no governo do Lula. Percebe? Está desmoralizado. Então eu só quero ser presidente se for para mudar isso, senão eu não tenho natureza para ser nem preso, porque eu tenho 40 anos de vida pública, nunca fui processado. Nem passei, não, erramos aqui, foi absolvido, não. Nunca respondi por nenhuma denúncia de corrupção, nem do meu mais violento adversário. Nada mais é do que a minha obrigação, mas eu tenho que mostrar nesses tempos aqui. Então, repare, eu tenho a melhor proposta para o país. E lamento dizer, é a única. Lamento muito dizer. Eu tenho dito a Simone Tebet, que é uma pessoa, né, que eu respeito, é a minha adversária e tal, mas eu tenho dito isso aqui, olha, o modelo está errado, nós temos que mudar o modelo e tal. Qual é a sua visão das coisas? Isso é uma coisa prática. Por exemplo, o motorista de caminhão que está nos acompanhando aí na Metropolitana, ele está ferrado no diesel. Então, a política de preço da Petrobras, isso é uma questão de modelo. Então o Lula e o Fernando Henrique venderam 60% do capital da Petrobras, o que não vota, não controla, e os acionistas estrangeiros e brasileiros, banqueiros, estão pressionando para a Petrobras ter o maior lucro possível. Como ela tem um monopólio, não tem concorrência, ela mete no lombo das pessoas um diesel de R$7, etc, e bota um lucro de 45 bilhões de reais no trimestre e distribui tudo como lucro e dividendo. Isso é o modelo. E o lucro e dividendo só no Brasil não paga imposto nenhum. Termina o mês de vocês recebem ali o olerite, 27,5%, morre na pessoa física ou 15% na jurídica. O cara que ganha 45 bilhões de reais na pessoa física, como a própria, não paga nenhum puto. Isso tudo é política. Por que não paga nenhum puto? Porque eu cobrava quando era ministro da Fazenda e os caras não gostam de mim. O Lula e o Fernando Henrique revogaram e os caras gostam dele. E a questão é, como é que eu vou botar a meninada na escola, que preste? Como é que eu vou melhorar salário de professor? Como é que eu vou melhorar salário de polícia se eu não disser de onde vem o dinheiro? Essa é a grande questão. Então, as pessoas eu estou pedindo para me dar uma oportunidade, porque é o único que está propondo o diagnóstico, qual é a doença da vida brasileira e a proposta concreta dizendo de onde é que vem o dinheiro. A alegria que eu tenho é que é possível. Boa. Porém, só é possível se a gente botar o povo na jogada. Por quê? Porque o que está errado, irmão, Marcelo, não é porque está errado, porque os caras são sacana em Brasília e são tão maus que vai tudo errado só para machucar a gente. Se fosse assim era mais fácil. Não é, não. É que o Brasil tem a maior concentração de renda do mundo. 5 pessoas, vou repetir, acumulam a renda dos 100 milhões de brasileiros mais pobres. Você está entendendo? 5 pessoas, quando você soma a soma, eu conheço todos 5 pessoalmente. E me cumprimento e tal. Mas assim, 5 pessoas têm a fortuna dos 100 milhões de brasileiros mais pobres de classe média. E não paga imposto, meu irmão. E quem paga imposto é o povão. Vamos pegar aqui. O motoqueiro, não sei se está ouvindo aí com um headphonezinho na cabeça, cuidado com o trânsito e tal. Bastante. O motoqueiro aqui de aplicativo paga 4% do valor da motocicleta dele de IPVA todo ano. O dono de helicóptero que circula aqui por cima em São Paulo não paga. O dono do iate, da lancha, do jet ski, não paga. Percebe? Esse é o jogo do Brasil. Então a questão básica é, a que senhor você quer servir? Hoje eu estava subindo as paredes. Mas subindo as paredes, não é possível que esse povo não se revolte. Sabe o que aconteceu? Estão votando uma emenda para fazer um auxílio emergencial, que negaram para o povo esse período todo, de R$600 até a eleição. E depois acaba o povo que se ferra aí e tal. Já é uma grande indignidade. Mas quando eu achei que o fundo do poço é um alçapão, eles votaram ontem no Senado a autorização para que os bancos façam um empréstimo consignado em cima do auxílio emergencial criado para socorrer quem está passando fome, irmão. Aí eu fui dar uma olhada, o Eduardo Moreira conhece o assunto e tal. Sabe quanto é o juro que os bancos vão meter no rabo do nosso povo? 80% do dinheiro da comida. Do dinheiro da comida.
Percebe? Eu assim, ainda estou aqui dentro da democracia. Mas assim, não é possível que o povo brasileiro esteja tão apatetado que não queira mudar isso. Isso o Bolsonaro agravou tudo. Viu? O povo, tá muita perdendo, gente está perdendo a esperança. Eu converso com as pessoas eu motoristas de aplicativo, a gente tem uma audiência maravilhosa. Eles falam, ó, eu não tenho uma esperança. Não tem jeito, é tudo. Por quê? Porque é o bate e volta. Eu voto no Bolsonaro para protestar contra o Lula, agora vou votar no Lula para protestar contra o Bolsonaro. Exato. E o debate? E a causa dos problemas? E a solução? Eu estou te dizendo o dinheiro aqui. Se eu cortar 20% dessa esculhambação de dispensar imposto de rico, eu boto 70 bilhões de reais no caixa. O que é 70 bilhões? Eu boto 7 milhões de crianças numa creche de tempo integral. É assim. Agora, a dona de casa que precisa deixar o filho bem alimentado, bem cuidado, talvez queira votar no Lula, que tem compromisso de não cobrar o imposto sobre lucros e dividendos e nem tem imposto sobre as grandes fortunas. Então os caras trabalham contra mim. Agora, eu tenho muita esperança, porque a Rádio Metropolitana, o Chupim está me chamando. Sim. E vocês, isentos, como corretamente são, tem que fazer isso com todos. Exato. Né? Fazer isso com todos. E o povo maduro não se apaixona por político. Vamos ter paciência. Sim. O povo inteligente bota um pezinho atrás, Sim. olha com desconfiança, porque político, né, gosta da lambança, gosta de conversar, de prometer. Sim. É normal na democracia do mundo inteiro. Mas você tem que, ter um pouco de cuidado. Quer dizer, esse cara tá falando isso, é verdade? Vamos no Google. Hoje tem o Google, Vamos perguntar pro pastor. Não, peraí. Algumas vezes estão metendo religião na política brasileira. Bom, enfim, é um desastre. Vamos para mais uma pergunta aqui de um nosso ouvinte. Sempre ouvintes com perguntas ótimas. Manda mais uma aí. Olá, pessoal do Chupim. Meu nome College é Company. Eu sou estudante de jornalismo. E a minha pergunta para o Ciro é: Ciro, se você for eleito, quais são os seus projetos sobre a regulamentação da imprensa e como você caracteriza a liberdade de expressão e da imprensa no nosso país nos dias de hoje? Essa é a minha pergunta para você, Ciro. Bela pergunta. Olha, eu acho que a regulamentação da mídia já existe e é uma brincadeira que eu faço. Isso se chama controle remoto, ou dial, né? Você tá ali, vai ouvir na Metropolitana, não gosta do que tá ouvindo aqui, passa para concorrente. Então, esse negócio de regulação da mídia é um perigo que o Lula está falando, porque está com ódio, quer se vingar, porque sofreu realmente muito constrangimento. O Lula foi trucidado na grande mídia, porque não teve o devido julgamento, correto? Acho que o Sérgio Moro trocou os pés pela mão, mas liderou um governo corrupto. Isso eu sei doidamente. Eu vi de perto, denunciei para eles. Olha aqui, estão roubando na Petrobras R$1 bilhão de contrato sem licitação, entregue para a empresa Manchester do senador Lício Oliveira. Não sei o que. Então, olha, estão roubando em Furnas, o Eduardo Cunha, que você deu Furnas, está roubando lá. Eu fui pessoalmente. E quando ele engoliu e não falou nada, eu, por precaução, falei publicamente. Então, eu tenho o arquivo. Quem quiser, por favor, veja no Google. O Google agora é meu grande parceiro. Porque, eu tô falando coisas muito sérias. Muito sérias. Se o Lula deu Furnas pro cara roubar, sabendo que o cara ia roubar, não dá para o Lula ser de novo presidente do Brasil. Mas não é deu para esse, deu para esse, para aquele, para todo mundo. É um governo que o PT transformou a corrupção numa ferramenta central do modelo de poder deles. Aqui em São Paulo, meu irmão, a conexão dessa turma, sabe, de vereador, do PT com a empresa de ônibus e com o PCC já é muito mal cheirosa. Viraram uma organização criminosa em vários lugares do Brasil e eu estou dizendo isso com toda clareza e com muita dor. Não tenho prazer nenhum. Mas nós não podemos entregar a presidência da República e o governo de São Paulo para essa gente. A não ser que agora a gente quer ensinar para os nossos jovens, para os nossos filhos, que roubar vale a pena. Eu fico envergonhado. Então tá bom, eu passei 40 anos, ministro da Fazenda, comandei a economia do Brasil, fui governador, fui prefeito, fui deputado, ganhei o direito legal de 3 aposentadorias que me dariam quase 100 pila por ano, por mês, 100 mil reais por mês. Não é hoje não, renunciei, nunca aceitei receber. Eu sou um idiota. Não sou. Eu acho, e essa é a minha aposta, que as pessoas vão acordar. Boa, Ciro. Eu vou jogar pro Lobianco fazer a pergunta. Deixa eu só ver um pouquinho o seu livro aqui. Ciro Gomes, Projeto Nacional, O Dever da Esperança. Olha aqui, gente. O livro aqui do Ciro Gomes já vende em qualquer... Tá esgotado hoje, mas estão tirando uma nova... Vendeu mais de 200 mil exemplares. É o quarto? Esse é o meu quarto livro. Olha, sempre sobre minha paixão, que é o Brasil e o povo brasileiro. Ciro Gomes, Projeto Nacional, O Dever da Esperança. Vamos lá, ainda aqui na Rádio Metropolitana 98.5, Lobianco.
Estava observando o Ciro fazer esse panorama de governo desde a redemocratização e parece que para o senhor é uma coisa bem clara que foram discursos que não deram certos, né? Tirando um ponto ali da economia, o plano real, depois uma política assistencialista que também pode ter beneficiado, fica claro para você que foram discursos falhos até hoje, que você não concorda com nenhum deles. É errado eu dizer que hoje sua maior dificuldade seria compor alianças para conseguir força e não depender somente da força de um partido, que a gente sabe que política se faz com alianças. Eu acredito que é isso que o Lula esteja fazendo com o Alckmin. Essa não, seria não a é sua errado não, você dificuldade. está com a percepção correta. Agora, eu tenho ainda um tempo e muito esforço humilde de tentar articular uma aliança. Entretanto, no Brasil a gente tem que separar uma coisa que é absolutamente sensível e absolutamente necessária para governar é a aliança. Para governar. Para ganhar a eleição, pra se eleger. não. Entendi. Repare, o Bolsonaro, que não é um bom exemplo, mas é apenas o último, que todo mundo pode ver o argumento que eu estou fazendo. Tinha um partido que foi inventado na véspera do coisa e tal, e o meu não. O meu tem uma história de 100 anos, tem aí o Getúlio, tem João Goulart, Leonel Brizola. Brizola. Né? É uma história que eu estou em cima de ombros muito altos, a minha responsabilidade é muito grave e tal. Mas no Brasil, felizmente, por um lado, o presidencialismo permite uma eleição plebiscitária em que o povo, independentemente, sabe, de alianças e tal. Para governar, entretanto, não é possível. Então, essa é a diferença. Quando eu condeno as alianças, eu não condeno porque sou contra a aliança. Não, eu sou um velho político, experimentado político. No Ceará, a minha aliança tem 11 partidos. Da esquerda à direita. Por quê? Qual é o cimento aqui? É um projeto que está produzindo resultados, tem etapas. Olha para trás, deu certo, avalia. Olha para frente, tem plano, tem meta, tem orçamento. Todo mundo participa, todo mundo pode criticar e tal. E é como eu governei a vida inteira, sabe? Partilhando, inclusive, com a oposição. Porém, agora, o que é que eu estou fazendo? Pobre e orgulhoso. O que é que eu estou fazendo? Eu quero proteger as ideias, falar com liberdade o que eu estou falando aqui. Pô, roubou, partido tal, e não sei o quê, papapá e tal, porque é verdade. Tentando o quê? Uma cumplicidade com o povão. Imagina, idealmente, é o meu sonho, eu acordo todo dia achando, agora deu, agora vai funcionar. Está funcionando. Já tem aí 14 milhões de pessoas declarando que vão votar em mim, isso é gente pra cacete. Eu seria unanimidade na Espanha, só para você ter uma ideia, 14 milhões de pessoas já me dariam a presidência da Espanha. Não é E fácil. tem tempo para conquistar bastante. Então, ainda, mas assim, todo dia eu estou fazendo o que eu posso fazer. Acordo cedo, não ando de jatinho, de empreiteira também. Vou daqui a pouco, o partido vai alugar um para poder ter mais agilidade, mas agora tudo é o meu jeito de fazer, para proteger as ideias. Se, vamos lá, vamos supor que daqui daqui 15 dias, 20 dias, eu saio dessas pesquisas aí para 15%. Basta isso. Eu tenho alianças prováveis, porque os políticos têm um sentido de... Onde é que está a vitória? Onde é que está a vitória? E eu tenho um sentido de, eu não quero ganhar, eu quero mudar o Brasil. Sim. Então, eu preciso que a minha aliança seja feita com a força de dizer, não, olha, eu não vou vender minha alma para ser presidente. Eu quero apoio para fazer isso aqui. Não é a minha ideia sozinho, não. Isso aqui, muita gente me ajudou, mas traga a sua. Eu disse pro Kassab, vamos falar claro, disse pro Kassab, que é um cara, meu amigo, já votou em mim, outra eleição. Kassab, tudo bem, tá aqui uma ideia, se você não concorda, me diga o que é. Vamos debater. Vamos debater. E é o que eu quero fazer com meus opositores, percebe? Mas eu tenho aqui 3 trilhões de reais, claramente pronto para fazer o financiamento da retomada do desenvolvimento. 3 trilhões de reais em 10 anos. Dá 300 bilhões de reais no ano. Isto é uma coisa absolutamente revolucionária para um país que só tem 25 para investimento. Mas eu estou cutucando. Por exemplo, eu falo assim, renúncia fiscal. Então, no Brasil, salmão, filé mignon, queijo suíço e mais 36 produtos que o povão só vê na novela da Globo, meteram na cesta básica, Bartô, do povão, para não pagar PIS/COFINS. Então é o seguinte, sabe quanto é que deixa de arrecadar de produto de luxo a pretexto que está na cesta básica? Você já viu um povo comendo queijo suíço? 8 bilhões de reais por ano. Aí o quê? Os lobistas disso aqui têm que querer ver o Satanás e não querem me ver. Mas eu estou dizendo concretamente que eu sei onde está 8 bilhões de reais por ano. E eu digo pro povão, olha, com 8 bilhões eu boto 1 milhão de crianças da melhor creche em tempo integral de São Paulo. Nenhuma iniciativa privada, porque eu estou fazendo isso no Ceará.
Boa. Deixa eu dar um recado rapidinho. Você já conhece a Sol Jeans? Conheço, uso e adoro. É a marca atacadista de jeanswear que te deixa estilosa, confortável e sem falar na modelagem. Tem jeans para as mulheres, para os homens, moda plus size e você encontra a Sol Jeans nas melhores lojas da sua região. Então, peça Sol Jeans na sua loja preferida. Entre agora no Instagram, Sol Jeans _ e confira a coleção de inverno. Vou repetir, Sol Jeans _ é o tracinho baixo, tá bom? Não perca tempo, fique antenado nas últimas tendências. Era só o que me faltava. Sol Jeans _ peça aí na sua loja preferida, porque eles são atacadistas e você pode ter lá. Agora, atenção a esse som. Curte aí, ó. Manda. Ninguém vai te segurar, ninguém vai te segurar, ninguém vai te segurar. Ex-Bungo. Taca, 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 bum, taca, bum, taca. Esse é um hit que o Dennis DJ fez para a LG X-Boom Go, a melhor caixa de som Bluetooth que eu conheço, gente. Ela tem muita potência para o seu som ficar perfeito em qualquer rolê. Ainda é resistente à água e tem uma bateria que dura até 24 horas para você poder levar para tudo quanto é canto. Então, quer a sua? Claro. Atenção, entre agora no site da LG ou vá até uma das principais lojas do Brasil inteiro e garanta a sua. E bora curtir esse hit na sua caixa de som Bluetooth LG X-Boom Go, gente! Ninguém vai te segurar, ninguém vai te segurar. A gente continua aqui mais um pouco com o Ciro Gomes, a gente vai pro rápido break. Estamos no canal Chupim do YouTube e indo e voltando da rádio, conforme a gente toca músicas na programação metropolitana. Hoje, Ciro Gomes aqui com a gente. Convido você para entrar no nosso canal Chupim do YouTube e ver a entrevista na íntegra, mesmo após o final do programa. Você que tá ouvindo agora, pegou no meio, pode ver a entrevista inteirinha. A gente volta já já. Bartô? Bom, Ciro, você desfilou aqui uma série de problemas que esse país tem e a gente tem certeza que tem muito mais. São coisas que a gente não tem ideia, que a população sequer imagina e deve ter aí uma coisa escondida por trás dessa crosta aí que a gente sequer imagina. Bom, Ciro Gomes ganhou a presidência. Ótimo, colocou lá o bumbum na cadeira. Qual é a primeira atitude? O que se deve fazer com o país numa condição que está como esse? Você já foi ao circo, provavelmente, Já. algumas vezes. Já. Existia ou ainda existe um número de malabarista que é o cara botar um prato para rodar, depois o segundo, depois o terceiro, depois... E a maravilha, quando as palmas explodem, é quando parece impossível você estar botando ali 10 pratos para rodar ao mesmo tempo e nenhum cai. É, exato. Mal comparando, é isso que um presidente tem que fazer. Então, é claro, os jornalistas têm que ir como é, fazer qual é a primeira providência e tal. Então, como eu tenho um projeto com começo, meio e fim, orçamento, tem metas e tal, a primeira grande tarefa é constituir uma boa equipe. Ninguém governa sozinho, alianças são necessárias para viabilizar o projeto que você defende. Mas a equipe tem que ser de alta excelência moral e alta excelência técnica e de representatividade política. Então, idealmente... E é como eu sempre governei. Então, e aí eu vou perseguir algumas coisas. Metade das minhas secretárias, quando era prefeito e governador, sob o ponto de vista de orçamento, mais da metade eram mulheres. Para compor o verdadeiro Brasil. Sim. E ajudar, na prática, essa conversa, né? Que às vezes todo mundo é politicamente correto, mas na prática não faz. Então, repare, mas algumas coisas são muito urgentes e têm que ser feitas no primeiro dia. A primeira, por exemplo, será mudar a política de preço da Petrobras. Muda no primeiro dia. Porque é um escândalo, é um assalto à mão desarmada que se pratica contra a dona de casa que não tem condição de pagar 130 pila num botijão de gás. Percebe? Tá trocando gás por álcool e a meninada se queimando e parando no pronto-socorro. Tá explodindo no Brasil, né, as pessoas nas unidades de queimado dos pronto-socorro por isso. E assim, não se justifica. É um escândalo mesmo, tá certo? E eu sei bastante bem o que fazer, tá bem anunciado. Eu tô no YouTube com... várias coisas, eu estou explicando para as pessoas tudo para não ser demagógico. Eu tenho horror à demagogia, o Brasil está empesteado de demagogo, o Lula e o Bolsonaro são os capitães da conversa fiada, da simplificação grosseira e tal. Então a primeira providência que vai chamar a atenção na imprensa brasileira do meu primeiro dia de governo vai ser mudar a política de preço da Petrobras. Boa. Vamos para mais uma pergunta aqui do nosso público, aqui no telão. Roda pra gente aí, por favor. Olá, eu sou Frank, aqui de Interlagos, São Paulo,
E eu gostaria de saber o que o candidato Ciro Gomes tem de proposta para trazer novamente ao país uma segurança institucional, já que parece que os três poderes hoje não se entendem. Boa pergunta. Essa é uma pergunta muito importante e eu já nas eleições de 2018 eu tentava prevenir o Brasil dessa coisa que estava acontecendo, que é uma verdadeira barafunda institucional. A legislação brasileira copia a legislação americana, que por sua vez se inspira nos franceses. Lá vou eu de novo explicar para botar o povo na jogada. Sim. Então, lá no francês, Montesquieu, está dito com clareza, quem lê, quem estuda, que o poder político é uno. E deriva do absolutismo. Mas ninguém quer mais reis absolutos, imperadores e tal. Então, ele dizia, o poder político segue sendo uno, mas as funções do Estado têm que ser divididas de maneira que o poder controle o poder. Essa é a ficção do Montesquieu, de maneira que um poder executa as coisas, que é o executivo, o outro poder legisla, ou seja, faz as regras, e o outro poder, independentes e harmônicos entre si, vigia a aplicação da lei ao caso, né, para dizer o que pode, o que não pode, o que é, em última análise, legal e o que não é legal. Pois bem, isto no presidencialismo é uma lógica de impasse eterna. Nós copiamos essa impertinência dos americanos. Por quê? Porque no presidencialismo está na mão do presidente da República duas tarefas, não só uma. Ele é o chefe da função executiva, ou seja, ele governa, sim, ele paga os funcionários, ele arrecada os impostos, ele, né? Mas ele é o chefe de Estado na unicidade do poder político. Uhum. Ele é o chefe de Estado. Por isso é o presidente que escolhe os ministros do Supremo. Não é? Por isso é o presidente que tem o direito a veto das ações, das funções legislativas nessa função de chefe de Estado. Na monarquia parlamentar, eles botam a rainha, a Inglaterra, não é? Para ser a chefe de Estado, que só entra na boa, nas grandes questões, e o primeiro-ministro cai e não acontece nada. Exato. Daqui a pouco já caiu o Boris Johnson ontem, a administração está toda profissional, continuando. Não é o caso do presidencialismo. Então nós precisamos botar ordem. Eu disse em 2018, olha, eu, presidente, eu vou botar os poderes de volta, cada qual da sua caixinha. Que escândalo que foi. Mas foi um escândalo grande por quê? Porque o povo brasileiro está tão sofrido que quem quer que mande para ele uma resposta que pareça prática, nem precisa ser de verdade, parece que é um herói. Então o Sérgio Moro virou o homem que para quem a lei não existia. Por quê? Porque ele estava atendendo um clamor do povo brasileiro, que era o fim da impunidade dos grandes, dos poderosos e tal. Só que eu estava dizendo ali na mesma data, quem duvidar vá no YouTube, veja lá e tal, vá no Google e veja lá. Olha, o Sérgio Moro está fazendo besteira. O Sérgio Moro está produzindo a impunidade do Lula. E não é porque eu sou profeta, é porque eu conheço o Brasil. Na hora que a imprensa mudar de assunto, acabou essa novela. Ixi, tá falando demais de Lava Jato, tá, chega, vamos mudar de assunto aqui, acha outra coisa. Os tribunais vão anular tudo. Eu disse isso, vão anular tudo. Por quê? Porque eu já tinha visto antes, igualzinho. O juiz Valentão, o procurador Valentão, na operação Castelo de Areia e na operação Satyagraha. Tudo interessado em entrar na política. Os caras, o procurador, tudo virando político. Tá aí o Moro candidato, o Daltan Dallagnol, tudo candidato. A gente acaba conhecendo por experiência própria. E aí o presidente da República é que tem como chefe de Estado botar os poderes de volta nas suas caixinhas. Isso é um negócio que se chama autoridade. Não está escrito em manual. É autoridade. Se o presidente não tem filho ladrão, então o Lula tem filho que se envolveu em escândalo, precisa do Supremo. O Bolsonaro está com os filhos enrolados tudo, precisa do Supremo. Aí o Lula quer se reeleger de novo e tal. Precisa de aceitar as imposições dos corruptos do Congresso. Aí tem medo de CPI, porque não sei o que e tal. Eu não tenho nada disso. Eu não tenho filho ladrão, eu não quero ser reeleito, eu vou trocar a reeleição minha pelas reformas que o país precisa. Porque no Ceará eu nunca quis voltar. E nunca mais perdemos uma eleição. Pode até ser que seja a próxima. Percebe? Pode até ser que seja a próxima. Mas no Ceará eu nunca quis ser de novo. Saí como governador mais popular do país, criei uma nova geração de talentosíssimos governantes, tudo classe média, tudo gente boa e tal, e eu fiquei ajudando, aconselhando quando fosse o caso, nem mais nada, porque os caras fizeram lá um belo trabalho. É o que eu penso em fazer pelo Brasil.
Muito bem. Lembrando que o número do Ciro é 12, viu, gente? Às vezes o pessoal pode ter dúvida Esse aí. é o número do partido. Número do partido para votar no Ciro, né? Sim, mas eu só posso pedir voto depois da convenção. Depois da convenção. Por enquanto, a gente pode falar. Ele não pode. O jornalismo é livre. Então não tem controle da mídia. Porque naquela pergunta tinha história. Então não tem nada que fazer controle de mídia. A mídia brasileira tem deformações graves. Isso me Por incomoda exemplo, um pouquinho quando eu ouço esse negócio de controle da mídia. O controle da mídia é o controle remoto. É o dial. Né? O botão do dial. Mas veja, isso quer dizer que a gente acha bom? Não. No Brasil, o que se chama mídia nacional, graças a Deus existem as metropolitanas. Né? Eu vou ter que só voltar, eu vou ter que te interromper um pouquinho, lógico. Um segundinho. Vamos voltar. Voltamos na Metropolitana também, 98.5. Hoje, Ciro Gomes aqui com a gente, além do canal Chupim do YouTube. Estamos também agora pela Metropolitana 98.5. Vamos e voltamos, vamos e voltamos. Muito bem, o Ciro estava aqui no canal Chupim do YouTube, falando um pouquinho sobre a pergunta que um ouvinte fez a respeito da regulamentação da mídia. Algo que me assusta um pouquinho. Eu já declarei muitas vezes aqui, eu sou um cara super indeciso em quem eu vou votar para presidente, e quando eu vejo esse assunto, então, de uma forma imparcial falando, é um assunto que me incomoda. E aí o Ciro estava completando aqui, eu te interrompi. A questão é o seguinte, você não pode fazer, a mídia é tão essencial para a democracia, a liberdade de imprensa, quanto o ar que a gente respira ou a água que a gente bebe. Não tem exagero no que eu estou dizendo. Sem uma informação plural, em que todo mundo fale o que achar que deve falar, sabe? Tem os abusos já tem aí, não precisa da regulação da mídia. A própria lei já tem, caluniou. O cara é um criminoso, é um bandido, é um ladrão, e não é, tudo bem, vai pagar aí pelo abuso e tal. Então não tem que regular a mídia coisa nenhuma. Isso quer dizer que eu estou feliz com a mídia brasileira? Não. Não estou feliz com a mídia brasileira, porque a dita mídia nacional, eu estava dizendo, graças a Deus existem as metropolitanas, né, com esse espírito democrático, isento e tal, senão o Brasil estava ferrado. Porque a dita mídia nacional são 5 famílias. Todas são empresas familiares e assim, nada, não estou condenando, mas eles jantam juntos e concordam em determinadas questões e acabou, sabe? Então você tem uma reforma da Previdência, um assunto gravíssimo que mexe com a vida de todo mundo, ainda que o jovem não acorde para isso agora, mas daqui a pouco ele vai ficar velho e tal. Então todo mundo está interessado, só saía de um lado do assunto. Eu tinha uma proposta, como eu tenho uma escrita com transição, não sei o que. Você não é para ser dono da verdade, é para dizer, olha aqui, isso aí está errado, isso não vai dar certo. Eu tenho essa proposta aqui, considere isso, discuta, é um assunto sério, não é ideológico e tal. Não, é a reforma e tal, e pronto. E acabou. Passou, tá aí a porcaria feita e nada resolveu. Alessandro Lobianco, vamos entrar agora nas últimas perguntas para o pré-candidato Ciro Gomes. Lembrando que a gente deixa o convite estendido na próxima terça, dia 12/7. Vamos ter o candidato à presidência, pré-candidato Pablo Marçal. Depois a gente estende o convite também às pré-candidatas Simone Tebet, André Janones, Jair Messias Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva, tá bom? Lobianco. Bom, minha última pergunta, Bartô fez a minha última pergunta que seria a ideal, que é o que o senhor faria, botando a bundinha ali na presidência, que é política de preços ali, o senhor citou da Petrobras. Mas lembra que eu vou botar os pratos todos para rodar. Exatamente, isso que eu fiquei imaginando agora, Ciro, você correndo atrás dos pratos. É isso aí. Então, a minha última pergunta, então, vai ser o oposto da pergunta dele, porque teve muita polêmica na eleição passada, o pessoal falou que o senhor teria se ausentado na questão do segundo turno e tal, e você já justificou várias vezes que ali você não tinha como apoiar, né, um Lula que estava com o Renan Calheiros, essa coisa toda. Hoje, se o Ciro não for por um segundo turno, se o Ciro nessa eleição ficar fora, em que lugar que ele estará? Apoiando alguém, não apoiando alguém? Onde estará o Ciro? A única pergunta de todas que vão me fazer, que vocês vão me fazer, que eu vou ser espertinho, sem ter nenhum estilo para isso, é repetir aquela bobagem. Eu estarei no segundo turno. Então, percebe? Sabe por quê? Porque tem milhões de pessoas... Tangente. Não, eu tô saindo pela tangente. Por quê? Porque hoje a grande questão é ter confiança de que esse projeto é viável, é possível.
E as pessoas olham para mim, quem vota em mim não acredita que eu ganho. Por quê? Porque só no Brasil, há 2 anos, você tem 10, 12 pesquisas todo mês. Uma pesquisa dessa custa por baixo 200 mil, 250 mil, mas uma margem de erro pequena custa 1 milhão. Aí você vai ver, meu irmão que está me ouvindo, presta atenção da próxima vez que você vê uma pesquisa. Quase todas são financiadas por bancos. Qual é a intenção delas? É exatamente confinar o debate ao redor de todos os que têm um compromisso em manter o modelo econômico e o modelo de governança política onde vige o suborno. Que a elite brasileira é contra a corrupção dos outros. Mas ela ama a corrupção para defender seus próprios interesses. Percebe? Então, o que está acontecendo no Brasil, sabe, de privatizações mal cheirosas, o Bolsonaro, irmão, pegou 3 bilhões e 700 milhões de reais da carteira de haveres de crédito do Banco do Brasil, que foi criado por D. João VI, e que tem uma empresa só para recuperar créditos que o cidadão não deu conta de pagar no dia que estava aprazado de pagar. Essa empresa existe só para isso. Pois bem, pela primeira vez de D. João VI, o Bolsonaro pegou 3 bilhões e 700 de cheque predatado, promissória e tal, que as pessoas deixaram lá no banco como compromisso de pagar, que não pagaram no dia, e vendeu para o BTG, que paga pesquisa, por 300 milhões de reais. Sabe quem fala sobre isso? Eu e mais ninguém. O Lula anda num jato de alto luxo, um Challenger, de alto luxo. Entra no Google, meu irmão, e vê o luxo que é o Challenger. De quem é o Challenger? Do Plano de Saúde Prevent Senior. Eu vou sair daqui correndo para o aeroporto de Congonhas, pegar o avião da Gol. Percebe? Isto é o concreto. Ou eu sou um canalha mentiroso, ou eu estou falando verdades que você, irmão, que está me ouvindo, precisa processar. E para eu fazer isso, aguentando a humilhação, aguentando, sabe, acordando 4 horas da manhã, dormindo meia-noite, trabalhando, longe do meu filho, não sei o quê, eu tenho que acreditar que isso é o meu dever com o país. Então eu não me movimento porque eu tenho facilidade. Minha campanha é difícil. Eu não sou o favorito, mas eu tenho chances reais se eu conseguir, sabe, virar uma chavezinha. Meu irmão, esquece a bola de chumbo do passado, dá uma chance para o futuro. E não é um futuro, uma aposta no escuro. Eu trago uma biografia que responde concretamente se eu sou sério ou não sou sério. Eu tenho uma biografia de competência. Desculpa, é muito ruim você ficar falando coisas de si mesmo. Mas eu estou, como quem diz, apresentando o meu currículo, né? E como é que pode você escolher o presidente da sua república deixando por menos? Você imagina a meninada do PSOL agora tendo que explicar a roubalheira de Renan Calheiro, de Sérgio Machado, de Gedel Vieira Lima, com quem o Lula estava e está de novo agarrado hoje. Isso destrói uma democracia. O jovem tem que ter direito de defender um candidato que, pô, esse meu candidato aqui, sabe, se garante. Sabe, se garante. E é isso que eu tenho que acreditar. Agora, eu nunca deixei de cumprir a minha obrigação com o Brasil. Eu sou candidato pela 4ª vez. Sabe, se eu não fosse um cara que ama esse país, eu tinha que botar minha viola no saco. Sabe? E eu tinha desenvolvido algum rancor. Como é que eu posso? Eu sou o melhor, o maioral, e o povo não me reconhece? Não. O povo um dia elegeu o Collor, deixou o Brizola, deixou o Lula, deixou o Covas, deixou o Aureliano Chaves e tal. Ora, mas lá na Bíblia está uma preciosíssima lição na minha fé. Qual seja, no dia que chamaram o povo para escolher entre Jesus Cristo e Barrabás, e o povo, desorientado pela propaganda, votou no Barrabás. Eu estou pedindo ao povo, vamos, sabe, eu não sou só um pecador, né? Mas vamos lembrar disso, parar para pensar. A grande chave é vota com a cabeça. Posso fazer a última pergunta? Eu queria fazer uma também. Mas deixa eu Bora, fazer você Faz. Vou ser bem popular agora. Todas as minhas perguntas eu vou para um lado bem popular. Já ouvi pessoas falando assim: se eu votar pro Ciro, a gente tá falando com uma rádio que ela é regional. Sim. Né? Uma rádio aqui de São Paulo. Muitos falam assim: se eu votar pro Ciro, ele vai fazer muito lá pelo Nordeste, pelo Ceará e vai esquecer da gente aqui. Te faço essa pergunta. É vero? Claro que não. O Brasil, a sede da crise brasileira chama-se São Paulo. Por quê? Porque a crise brasileira é de desenvolvimento paralisado. 10 anos sem crescer nada. É de destruição da indústria. É de fechamento, de genocídio do comércio. 6 milhões de empresas no Serasa. Percebe? E o centro dessa crise é onde é? São Paulo. Você fez a propaganda da LG, não quis ser indelicado, mas também não é culpa dela. A LG fechou agora. 4 meses atrás fechou a fábrica dela, botou 1.000 paulistas pra rua.
Eu tenho uma proposta que eu vou deixar com vocês de reindustrialização do Brasil. Portanto, o Projeto Nacional de Desenvolvimento ele é regionalizado. Ninguém sabe nesse poderoso estado de São Paulo, como eu sei, que há uma miséria nordestina no Vale do Ribeira. Aqui em São Paulo existe uma região paupérrima, o Vale do Ribeira, que eu estudei região por região do Brasil. Eu sou um cara dedicado, sabe? Ninguém conhece esse país assim. O detalhe, tem uma política de desenvolver arranjos regionais, mas São Paulo, sendo a sede da crise, a saída da crise passa pela liderança de São Paulo. E são coisas práticas. Por exemplo, eu não falei que ia negociar alargando a fronteira, em vez de negociar com picareta, roubando com o Centrão, se vendendo para o Centrão, alargando com o Pacto Federativo. São Paulo está quebrado. O Estado de São Paulo hoje tem dinheiro no caixa porque deixaram quase 8 anos os funcionários de São Paulo sem reajuste. A PM de São Paulo está sem reajuste, está quase perdendo salário para a PM do Ceará, que é um dos estados mais pobres do Brasil. Sabe, demoraram meses para implantar o piso salarial do magistério aqui em São Paulo. Por quê? Porque a dívida que a União impõe a São Paulo é impagável, como a do Rio Grande do Sul, como a de Minas Gerais. Eu conheço tudo isso. Tem um projeto prontinho. São 600 bilhões de reais a dívida total dos estados. São Paulo, Rio, Minas e Rio Grande do Sul são 80% disso. Portanto, eu devo começar mesmo pelos 4, que são os mais fragilizados e aonde o epicentro da crise se sediou. Viu, pessoal? A última pergunta, então, da entrevista vai ser a sua. Eu quero complementar o que ele falou agora. Agora, informação cultural que já foi dada. Eu nasci em Pindamonhangaba, no Vale do Paraíba. Ele tem um sangue Não, mas isso tem muito... Filho de pai cearense e mãe paulista. Eu sou brasileiro. Eu gosto de fazer perguntas bem populares que demais. o povo, né, tem na cabeça. O povo quer saber. Eu vou eleger um cara do Nordeste, mas será que ele vai dar atenção pra São Paulo? Por que não votar no Lula e votar no Bolsonaro? Perguntas respondidas. Agora você vai fazer a última. Eu vou complementar. Existe um modelo de campanha diferente para São Paulo, ou para o Nordeste, ou para o Sul? A dor é diferente? A dor é diferente. Como é que funciona? A dor é diferente. Eu vou me mudar para São Paulo, já estou procurando um flat. Vou me mudar para São Paulo esse mês ainda, de julho. E a sede da campanha vai ser aqui. E São Paulo sozinho são 24% do eleitorado do Brasil, mas é a sede da crise. Então, assim, a sede da crise e a saída da crise também passa por necessariamente... Aqui tem os caminhos da reindustrialização, complexo industrial da saúde, complexo industrial do agronegócio, tudo tem a ver com a questão de São Paulo. No Nordeste e no Centro-Oeste, por exemplo, a renda per capita já passou o Sudeste, que as pessoas não sabem. É um Brasil completamente diferente. Então, o problema lá é que há uma economia muito pujante, porém, num lugar que adensa pouco emprego e pouco imposto, que é o agronegócio. Então, a questão urbana do Centro-Oeste e a infraestrutura. Ali a demanda deles é infraestrutura. São Paulo tem uma infraestrutura que é praticamente perfeita, embora tenha ainda coisas por fazer, mas é praticamente perfeita. Aqui está a questão de gestão, por exemplo, os encargos de pedágio. É uma discussão, mas você está com as rodovias todas duplicadas. Então, o Centro-Oeste não tem. A Amazônia é terra de ninguém, irmão. Terra de ninguém. Nós temos que tomar posse de volta da Amazônia, fazer o zoneamento econômico e ecológico, reconverter a lógica de produção, derrubando a floresta, vendendo, invadindo terra indígena, unidade de conservação, para mostrar para o nosso povo ali, 40 milhões de brasileiros, que vale mais a floresta em pé do que derrubada. Mas eu tenho que retreinar todo mundo, financiar outras atividades biotecnológicas. Isso tudo está pensado nas diversas especificidades. A grande questão do semiárido do Nordeste era a água. Eu tenho orgulho, por delegação do Lula, de ter sido o formulador e o executor inicial do Projeto São Francisco. Então agora a falta, por exemplo, Ceará, falta d'água agora já é uma memória do passado. Então você não vai mais ter aquela discussão. Agora é uso correto do solo, diversificação da produção. Em vez de produzir milho e feijão que não paga nada, estamos produzindo trigo com alta sofisticação tecnológica e produtividade e umas manchas de solo. Isso tudo está... Eu só estou pedindo, passa a bola, sabe? Passa a bola, me dá uma chance, sabe? Senhoras e senhores, hoje aqui com a gente, Ciro Gomes, uma salva de palmas. Obrigado a vocês, maravilhosos. Espero que você tenha gostado. Amei. E volte mais vezes aqui. Tô dizendo, se os cabas não vier, eu venho pra sofrer, tirar o turno deles. Valeu, Cirão. Não, eles querem escapar, querem escapar sem debater. E o Brasil precisa do debate, por isso que eu tô dizendo. O dinheiro tá aí, sabe? E você tem que ganhar a parada. Se deixar a parada ser disputada em Brasília com o povo longe, a gente perdeu já. Boa!
Esse é o Ciro Gomes. Valeu, Cirão. Valeu. Pra vocês. Obrigado aí pelo livro. A gente vai revezar o nosso livro aí pra toda a galera ler. Muito bem, Ciro Gomes hoje aqui no Chupim na Metropolitana. As perguntas que não deram pra fazer, como o Ciro falou que volta, a gente vai guardar as perguntinhas e vamos fazer numa próxima oportunidade. Ó, o Ciro autografando. Vou pedir só pra você ficar de costas agora pra tirar uma fotinho aqui, aí, mesmo desse boa. lado aqui, ó. Aí, ó, rapidinho. Maravilha. Aê. Boa. Valeu, Adorei, Ciro. Adorei, obrigado mesmo. Obrigado mais uma vez. Ciro, mais uma vez, charme saúde. vocês Valeu, têm. prazer. Valeu, Chave, obrigado, meu querido. Um abração, obrigado aí. É isso aí, gente. Foi maravilhoso comigo. Valeu. Até mais.